Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, né? Uma quarta-feira aí com bastante jogos. Eu separei para vocês aqui, por exemplo, 10 jogos para a gente analisar, tá? Final do vídeo vou estar deixando o bilhete pronto, bilhete de alavancagem, vou deixar um bingo aí para essa rodada, né? Como a gente vai ter muitos jogos, eu vou deixar aí um bingo para vocês no finalzinho, tá? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí no vídeo, galera, que é muito importante, tá? O like aí vai fortalecer bastante o meu trabalho aqui no YouTube e também ajuda o próprio YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Porque quanto mais like esse vídeo tem, mais ele entende que está sendo um conteúdo útil, né? E com isso ele entrega para mais pessoas, tá? Então vamos tentar aí pegar 500 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês, tá? E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça também de deixar seu comentário e compartilhar bastante aí o link desse vídeo, tá, galera? Lembrando que a gente tem o grupo VIP aí, né, de palpite, bilhete, alavancagem, bingo, e também tem o grupo VIP de Shuribet, tá, galera? Então se você tem interesse em entrar em algum desses dois grupos, me chama lá no WhatsApp, tá? O número tá aí na descrição do vídeo, só me chamar lá que eu vou responder o mais rápido possível. Aí você me chama e fala, quero participar do grupo de Shuribet, quero participar do grupo de palpite. Aí você deixa aí bem explicado, que aí já adianta aí as informações que eu tenho que enviar para vocês, tá show? E vamos lá, galera. Nessa rodada a gente vai ter aqui alguns jogos de Copa, né? Vamos ter aqui Copa da Alemanha, Série A da Itália, Campeonato Francês Ligue 1, Noruega, Copa da Liga Inglesa, Copa da Liga de Portugal, Copa Libertadores e Brasileirão Série A. A gente vai começar falando aqui do primeiro jogo, que já começa tarde, né? Nosso primeiro jogo aqui, 2 horas da tarde. A gente vai ter aqui a Copa da Alemanha, 16 avos, que é aquela fase inicial, né, onde tem muitas equipes aí da segunda, terceira, até quarta divisão, né, e obviamente algumas equipes aí da primeira divisão já começam a jogar nesses 16 avos, né, então algumas zebras vão acontecer, isso daí é quase certo, tá, mas vamos torcer para que nesse jogo que eu separei não aconteça, tá. 2 horas da tarde a gente tem aqui o Paderborn jogando em casa, a equipe da segunda divisão, contra o Leverkusen, Bayern Leverkusen aí da primeira divisão, né. A gente vai ter esse confronto interessante para gols, pela análise que eu fiz. E a gente vai ver, né? O Paderborn aí na segunda divisão vem de 5 vitórias seguidas, está on fire, né? Que nem a gente costuma dizer. Está numa sequência muito boa. E do outro lado a gente tem o Leverkusen, que nos últimos 5 jogos aí, contando Bundesliga e Champions, conquistou 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto teve alguns jogos pela Copa da Alemanha, amistoso, e até mesmo pela Bundesliga lá de 2020, né? 2019, 2020. E a gente vai ver aqui que o Leverkusen ganhou 4 vezes e o Paderborn ganhou apenas um jogo aí nesses últimos 5, que foi um amistoso lá em 2023, né? Então já tem quase 2 anos aí que essas duas equipes não se enfrentam. Aqui nesse confronto, galera, se a gente for pegar as odds aqui, tá pagando uma odd de 1,70 para o Leverkusen vencer e 4,45 para o Paderborn vencer. Essa odd do Leverkusen, na minha opinião, tem valor, tá? Mas acredito que a melhor opção que tem aqui é mercado de gols, né? Por se tratar de Copa aí, acredito que o mercado de gols acaba sendo mais interessante e mais seguro, né? A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é o mais de 2,5 gols na partida e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Leverkusen. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Italiano Série A. A gente vai ter aí a Roma jogando em casa contra o time do Parma. 2h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 9. E a gente vai ver na classificação, galera, a Roma, segundo colocado aí com 18 pontos, mesma pontuação do Napoli, né? A única diferença é o saldo de gol da equipe do Napoli aí, que é melhor, né? Então, por isso que tá à frente aí da Roma, mas a Roma vai em busca dessa vitória e torcer pro tropeço do Napoli, que joga fora de casa contra o Lecce nessa rodada, né? A Roma vai estar enfrentando aí o Parma, que tá lá embaixo, né? Apenas uma vitória, 4 empates, 3 derrotas, somando 7 pontos aqui em 15º lugar. É uma equipe que não tem um ataque efetivo, tá, galera? Média baixíssima de gols aí do time do Parma. E a Roma, por sua vez, aí, no confronto direto, venceu 4 vezes e o Parma venceu 1 nesses últimos 5 jogos, tá? Então, favoritismo total aí para o time da Roma vencer, né? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Roma para vencer. E a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida, tá? Acredito que vai ser jogo para poucos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui 2-0 casa, talvez 1-0 magrinho. Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1. Vamos ter aqui o time do Lorient, não sei como pronuncia isso, tá? Vamos chamar Lorient. Vai estar jogando em casa contra o PSG, né? 3 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 10. A gente vai ver aí
o time do PSG líder, né, isolado aí com 6 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas, 20 pontos. E do outro lado a gente tem aí o time da casa, o Lorient, que está aqui em 16º lugar com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Uma defesa bem vazada, né? Segunda pior defesa aí desse campeonato até o momento, a média de quase um pouco mais de 2 gols sofridos por partida, né? Vão arredondar assim para cima. Vamos ver aqui o confronto direto, né? Confronto direto, PSG venceu 3 vezes, Lorient venceu uma e teve um empate, tá? O último jogo aí foi ano passado, começo do ano passado, um ano atrás, né? Mais de um ano atrás. E o PSG venceu por 4-1, tá? Nos últimos 5 jogos do PSG, contando Champions e Ligue 1, a equipe conquistou 3 vitórias e 2 empates, né? Então, assim, aqui é favoritismo total pro PSG vencer, né, galera? Tá pagando aí uma odd de 1,27, 1,28. Na minha opinião, para botar no bilhetezinho ali para fazer uma duplinha interessante, pegar essa vitória seca, mas se você quiser pegar uma odd um pouquinho mais alta, pode estar pegando um -1 handicap asiático aí pro time do PSG, né? Pro PSG vencer por 2 gols de diferença ou mais. Então a nossa primeira opção vai ser essa, tá? Fora -1 handicap asiático e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 fora, 3-0 pro PSG. Agora vamos aqui para o campeonato norueguês, primeira divisão, né, a Elite. A gente vai ter o Brann jogando em casa contra o nosso querido e glorioso Bodo Glimt. 3 horas da tarde esse jogo válido pela rodada 23, e a gente vai ver o Bodo Glimt aí podendo pegar liderança nessa rodada, né? Isso porque tem um jogo a menos aí do que o Viking, né, que já fez 26 partidas. Então esse daqui é um joguinho atrasado, né, que é a rodada 23 e a gente vai para a rodada 26 aqui na lógica, né? Então é um joguinho atrasado aí onde o Bodo Glimt pode pegar essa liderança chegando a 61 pontos, passando aí o Viking. E o Brann, por sua vez, terceiro colocado, está com 52 pontos. Pode se manter aqui, né, na terceira posição e não se distanciar muito aí desse grupo aí dos 3 melhores, né? No caso do primeiro e do segundo colocado, para ser mais exato, né? Então acredito assim que é um jogo interessante para ambos marcam, tá, galera? Antes de mais nada, a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos de cada equipe. O Brann vem de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. E o Bodo Glimt, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Confronto direto, 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então, assim, tem um equilíbrio aí. E o fator do Brann estar jogando em casa pode sim dificultar a vida do Bodo Glimt, que na minha opinião tem favoritismo, tá? Mas o fator do Brann estar jogando em casa e o fator de vir de uma sequência muito boa, a melhor opção que tem aqui é a dica ambos marcam, tá, galera? Nossa primeira opção aí, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, galera, Copa da Liga Inglesa. A gente vai ter aí um confronto que aconteceu recentemente, né? Vamos ter Arsenal contra Brighton, 4h45 da tarde esse jogo, válido pelas oitavas de final, né? 2 equipes aí da Premier League, né? E a gente vai ver, né, que na verdade o confronto mais recente foi Crystal Palace, eu errei aqui, tá? Mas teve esse confronto aí só no começo do ano aí, onde o Brighton empatou em 1-1, né? Eu confundi as bolas aqui, achei que o Crystal Palace tinha... No caso, o Brighton tinha pegado aí o Arsenal e perdeu, mas foi o Crystal Palace. Mas enfim, vamos lá. O Arsenal vai estar jogando em casa, vem de 5 vitórias seguidas, né? Inclusive 2 vitórias na Champions e 3 vitórias na Premier League, então tá numa sequência maravilhosa. E detalhe, né? Os últimos 5 jogos aí, o Arsenal não levou gols, tá? Mantendo aí o clean sheet, né? O goleiro aí não levou gols aí nesses últimos 5 jogos. Do outro lado, o Brighton, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. É uma equipe aí que teoricamente é boa, né? É a equipe aí para brigar entre os 6 melhores ali. Vamos botar 8 melhores, né? 8 melhores ali da Premier League. E no confronto direto a gente vê 2 vitórias do Arsenal, 1 vitória do Brighton e 2 empates seguidos, tá? 2024 e no começo de 2025 aí 2 empates de 1-1. Acredito que agora, pela sequência maravilhosa que vem apresentando o Arsenal, tem tudo para vencer esse jogo, tá? Especialmente se for com o time titular, sempre ficar ligado nisso aí, tá? Nessas Copas aí, ver se as equipes estão indo com a equipe titular. Apesar que, como já é o oitavo de final, eu acredito que o Arsenal deve colocar sim o time titular, tá? Pagando uma odd de 1,50 para o Arsenal vencer e uma odd de 7 para o Brighton vencer. E aqui a primeira opção que eu deixo para vocês é a dica casa vence, Arsenal para vencer. E a segunda opção aqui, galera, menos de 1 gol e meio no primeiro tempo, tá? Acredito que vai ser jogo para poucos gols, inclusive primeiro tempo aí, no máximo um golzinho. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Arsenal. Agora vamos aqui para o Campeonato Italiano Série A, vamos ter Inter de Milão jogando em casa contra a Fiorentina. Esse jogo que acontece aqui 4h45 da tarde, o jogo vai ser na casa da Inter.
Na classificação a gente vai dar uma olhada, a Inter está em quarto lugar com 15 pontos. Se vencer esse jogo, pega a liderança de forma momentânea, né? Porque vai a 18 pontos e tem um saldo de gol melhor do que as equipes aqui de cima, né? Então uma vitória aí da Inter seria de grande importância, né? Especialmente que perdeu no último jogo aí pro Napoli, deixando o Napoli pegar a liderança do campeonato, né? E do outro lado a gente tem a Fiorentina, que não venceu ninguém agora nessa temporada atual da Série A da Itália, né? 4 empates, 4 derrotas na zona do rebaixamento aqui com 4 pontos. Confronto direto, galera. Confronto direto a gente vai ver aqui 4 vitórias da Inter de Milão e 1 vitória da Fiorentina, né? O jogo mais recente aí foi em fevereiro desse ano, pela última temporada, e a Inter venceu, né? As odds aqui para a Inter vencer, 1,42 para a Inter vencer e 8,50 para a Fiorentina vencer. Na minha opinião, vitória da Inter nesse jogo, tá? Então nossa primeira opção, casa vence, Inter para vencer, e a segunda opção a gente pega casa mais de 1,5 gols, Inter de Milão para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para Inter. Agora nosso próximo jogo aqui, mais um jogo do francês Ligue 1, vamos ter aqui Olympique Marseille jogando em casa contra o Angers. 5h05 da tarde esse jogo. Acredito que o jogo favorável demais para o Marseille, né? O Marseille que vai fazendo um ótimo início aí de Ligue 1. 6 vitórias e 3 derrotas, 18 pontos, está aqui em terceiro lugar. Perdeu já 3 partidas e tudo mais, só que as outras equipes aqui também perdeu, entendeu? Então tá bem equilibrado aí. E pelo cenário aqui do campeonato, o Olympique de Marseille aí tem tudo para terminar entre os 4 melhores aí, pelo futebol que vem apresentando, né? Perdeu o último jogo aí pro Lens, 2-1, mas vinha de uma sequência de 4 vitórias seguidas, inclusive vencendo o PSG. Aí venceu o Strasbourg fora de casa, venceu o Metz fora de casa e goleou o Le Havre por 6-2 aí no último jogo em casa, né? Então, assim, favoritismo total aqui pro Marseille vencer, né? Do outro lado tem o Angers aí que tá com 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. No último jogo acabou vencendo o Lorient por 2-0. Mas cá entre nós, no confronto aí, o Marseille acaba levando a melhor, né? Confronto direto aqui, 4 vitórias do Olympique de Marseille e 1 empate. Então, assim, favoritismo total aí pro Marseille vencer. Tá pagando a odd aqui de 1,25, 1,27. Assim, para botar no bilhetezinho até vale a pena, né? Fazer aquela duplinha. Mas aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, galera. A dica, casa mais de 1,5 gols, tá? O Olympique de Marseille para marcar 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Olympique de Marseille. Agora, nosso próximo jogo aqui é a Copa da Liga de Portugal, né? A gente vai ter aqui o Benfica jogando em casa contra o time do Tondela. Jogo válido aí pelas quartas de final, jogo único, tá, galera? 5h45 da tarde esse jogo. E a gente vai dar uma olhada aqui, né? Os últimos 5 jogos do Benfica, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Tondela, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, Benfica venceu os últimos 5 jogos, né? Então tem favoritismo total aí nesse confronto direto. E tá pagando uma odd aqui, galera, de 1,21. É que nem eu sempre falo, né? Essa odd de 1,20 até 1,25 é interessante para complementar bilhete, né? Agora, para fazer a entrada simples já é mais complicado. E aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa vence no primeiro tempo, tá? Acredito que o Benfica vai resolver essa partida o mais rápido possível e no primeiro tempo aí já vai sair vencendo. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Benfica. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série A. A gente vai ter aí jogo entre Fluminense contra o Ceará. Jogo que era para acontecer na rodada 12, né? Um joguinho atrasado. E vai acontecer aí nessa quarta-feira, né? O Fluminense, que até o momento está em 7º lugar, com 44 pontos. Se vencer, vai a 47, então pega a posição aqui do Botafogo, porque o primeiro critério do Brasileirão é o número de vitórias, né? O time está empatado com pontos, então o primeiro critério é o número de vitórias. Então, o Fluminense vencendo vai a 14 vitórias e com isso passa o Botafogo, né? E entra aí na briga para permanecer entre os 6 melhores, né? Já do outro lado a gente tem o Ceará, que está querendo se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento, né? Porém, vem de 2 derrotas seguidas para o Atlético Mineiro e para o Botafogo. E até o momento aí 35 pontos, né? Só que aquilo, né? Ainda tem 4 pontos de vantagem para cima do Vitória, tem 9 vitórias, assim, 2 vitórias a mais aí do que o time do Vitória aí que está com 7. Então, assim, ainda tem uma vantagem aí razoável, né? Vamos dizer assim, né? Mas precisa pontuar e não pode dar bobeira. Infelizmente, nesse jogo fora de casa, eu vejo favoritismo aí do Fluminense, né? O Fluminense aqui tá pagando uma de 1,57, 1,60, dependendo da banca, e na minha opinião tem valor, tá?
O Fluminense nos últimos 5 jogos venceu os 3 jogos em casa, né? Venceu o Internacional na última rodada, venceu o Juventude e venceu o Atlético Mineiro. Aí nos 2 jogos que jogou fora de casa, aí perdeu, né? Pro Mirassol 2-1 e pro Vasco 2-0. Já o time aqui do Ceará, nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. E no confronto direto, o Fluminense venceu 3 vezes, Ceará venceu 1 e teve 1 empate, né? Então aqui, galera, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence. E a segunda opção, menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Acredito que o primeiro tempo vai ser bem estudado e possivelmente vai ficar um 0-0 ou talvez um golzinho apenas aí no primeiro tempo, tá? Então menos de 1,5 gols no primeiro tempo é excelente. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Fluminense. E agora vamos para o nosso último jogo, né? Um dos jogos mais importantes da rodada, por sinal, se não for o mais importante, né? A gente tem a grande semifinal aí da Copa Libertadores, jogo de volta entre Racing Clube da Argentina contra Flamengo. Primeiro jogo o Flamengo conseguiu vencer, placarzinho magro ali de 1-0. Mas é aquilo, né? Agora o Racing tem que sair para o jogo. Obviamente que jogando em casa vai com tudo. A sua torcida promete fazer uma festa. E é uma torcida chata para qualquer adversário, tá? E isso daí vai pesar bastante. O Flamengo vai ter que jogar muito dentro de campo e ter um psicológico muito bom aí se deseja se classificar para a grande final aí da Libertadores 2025. Acredito que é jogo interessante para gols, tá? Acredito que diferente do primeiro jogo aí, esse jogo vai ter aí uns 2 gols ou mais. E um ambos marcam aqui também não é ruim não, tá? A gente vai ver os últimos 5 jogos do Racing, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Flamengo, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto aqui, teve jogos na Libertadores de 2020, 2023 e esse jogo recente, né? E o Flamengo venceu 2 vezes e empatou 3, né? E esses 3 empates que aconteceram, galera, foi empate de 1-1, né? Então fica aí um placar interessante para a gente estar fazendo uma fezinha, né? E acredito que possivelmente deve ser esse placar que vai acontecer e eu, particularmente sendo flamenguista, vou torcer para um empate ou, obviamente, uma vitória do Flamengo, né? Mas agora, sendo aqui realista, esse jogo está com cara de empate, né? Talvez uma vitória do Racing. Se jogar muito e o Flamengo jogar mal, pode acontecer. Mas se o Flamengo jogar o que sabe e o Racing jogar o que sabe, vai ser equilíbrio total, né? Então, primeira opção aqui, mais de 1,5 gols na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Acredito que esse empate aí vai acontecer, tá, galera? Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada. Logo em seguida tem bilhete de alavancagem. No finalzinho, o nosso bingo, tá, galera? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro, né, o nosso bilhete da rodada aqui de quarta-feira, a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo, Campeonato Francês Ligue 1, a gente pegou aqui o jogo entre Lorient e PSG. A gente escolheu aqui vitória do PSG, né, PSG para ganhar esse jogo. Aí, segundo jogo, Copa da Liga Inglesa, Arsenal e Brighton. A gente colocou vitória do Arsenal. E o terceiro jogo, Campeonato Italiano Série A, Inter de Milão e Fiorentina. A gente colocou vitória da Inter de Milão. No final, galera, a gente teve uma odd de 2,59, né? Ficou uma odd muito boa. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 267,10, tá? Esse valor aqui, esse possível retorno, né, ficou mais alto do que o normal porque ele inclui aqui 7,95, né, por conta da Bet365 dá 5% de aumento no valor total, né? Por isso que ficou um valor diferente, porque teoricamente era para voltar 259 e uns quebradinhos, né? Mas com esse valor aqui incluído, foi para R$ 267,10 o nosso possível retorno, tá? Esse bilhete aqui, galera, eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem, a gente pegou 3 jogos também, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato Italiano, Roma e Parma, a gente colocou aqui a Roma para marcar um gol, independente do resultado final, tá? A Roma tem que marcar um golzinho nesse jogo. Aí o segundo jogo, Campeonato Francês, Olympique de Marseille e Angers, a gente colocou vitória do Olympique de Marseille. E o terceiro jogo, Libertadores, jogo entre Racing Clube e Flamengo, a gente colocou mais de 2 escanteios no primeiro tempo, tá, galera? No caso, tem que bater 3 escanteios ou mais no primeiro tempo e acredito que vai bater tranquilo. No final, a gente teve uma odd de 1,62, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 162,96. Esse bilhete eu acredito que tem 90% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo, tá, galera? E o bingo de quarta-feira ficou assim, ó.
O nosso bingo aqui, a gente pegou 5 jogos. O primeiro jogo, Copa da Alemanha, jogo entre Paderborn e Bayer Leverkusen, a gente pegou aqui o mais de 2,5 gols na partida. Segundo jogo, Campeonato Italiano, Roma e Parma, a gente colocou vitória da Roma. Aí o segundo jogo, o terceiro jogo, na verdade, né? Campeonato Francês, jogo entre Olympique de Marseille e Angers. A gente pegou o Olympique de Marseille para marcar 2 gols ou mais, né? Mais de 1,5 gols para o Olympique de Marseille. Aí o quarto jogo, Campeonato Brasileiro Série A, Fluminense e Ceará, a gente colocou vitória do Fluminense. E o último jogo, Libertadores, jogo entre Racing Clube e Flamengo, a gente colocou o Racing Clube para marcar 1 gol, independente do resultado final. No final aqui a gente teve uma odd total, galera, de 5,79. Eu particularmente joguei aqui R$50, o que vai me dar um retorno possível aí de R$312,89, tá? Esse daqui é o nosso bingo da rodada. Lembrando que o link desse bingo eu vou estar deixando na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? O primeiro comentário aí vai ter o link desse bingo, onde você vai estar clicando e já vai direto aqui pro bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua entrada, tá? Lembrando que foi feito lá na Estrela Bet, então se não tiver conta lá, já clica no link aí, faz seu cadastro, tá? Aproveita aí que é uma banca que está crescendo cada vez mais, muitas promoções, né? Promoções todo dia, uma promoção diferente, tem várias vantagens dentro do site, tá? Opções como pagamento antecipado, igual o jogo do Fluminense e da Roma aqui, né? Quando tem esse PA aqui, é pagamento antecipado. E também tem opções aí de criar aposta, encerrar aposta, odds turbinada e muito mais, tá? Então clica no link, faz seu cadastro na Estrela Bet e aproveita aí as vantagens e aproveita também para fazer o bingo da rodada que ficou muito top, tá show, galera? Vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, dos palpites, dos bilhetes que eu deixei para vocês. Se gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, que também é muito importante, tá? E vamos torcer para que seja uma rodada aí muito lucrativa para todos nós, tá show, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, fui!